José, seu pai e seus irmãos saíram de sua terra e foram morar no Egito, por causa de uma grande seca que aconteceu naquele período. Eles formaram o povo hebreu e eles se tornaram muito numerosos ao longo dos 430 anos em que eles estiveram no Egito. Até que um belo dia surgiu um faraó. Esse faraó nada sabia sobre a vida de José. Você lembra que José foi aquele que foi governador lá do Egito? Então, é esse mesmo José. Um belo dia surgiu um faraó que não conhecia, nada ouviu falar sobre José. E esse faraó então olhou para o povo hebreu e falou assim: esse povo está numeroso demais, são muitas pessoas. Então esse faraó ficou muito preocupado, porque pensou assim: vai que um dia eles se rebelam contra mim, hein? Então ele teve uma ideia: eu vou escravizá-los, porque assim eu tenho trabalho de graça e ainda por cima eles ficam sob meu comando, sob meu domínio. Então foi isso que ele fez. Falou assim: a partir de agora eles serão escravos. E o povo hebreu passou a ser escravo de Faraó. Olha, foi um tempo muito difícil. Eles trabalhavam muito, faziam muitos trabalhos pesados. Eles não tinham mais o controle sobre a vida deles. Eles eram dominados por Faraó. Eles viviam sob o controle, sobre o domínio de Faraó. E eles trabalhavam demais, ficavam muito cansados, eram muitas vezes feridos ao longo dos trabalhos pesados que eles faziam. Foi muito difícil. Sabe, crianças, eu estava pensando aqui. Faraó queria controlá-los, queria dominá-los. E tem uma coisa que também quer ter o controle sobre a nossa vida, que quer ter o domínio sobre a nossa vida. Você sabe o que é? Acertou quem respondeu que é o pecado. Você lembra o que é pecado? Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço que não agrada a Deus. Vamos fazer comigo? Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E ele tenta fazer isso conosco. Assim como Faraó escravizou o povo hebreu, o pecado tenta ter o domínio sobre nós, tenta ter o controle sobre nós. Ele tenta dominar a nossa mente e tenta dominar o nosso coração. Qual é o seu Faraó? O que tem tentado dominar a sua mente e o seu coração? Cada um sabe aquilo que o pecado, né? Aquilo que tenta dominar a gente. Para algumas pessoas é a mentira. Tem gente que é acostumada a mentir. Para outras pessoas é fazer alguma coisa escondido assim, sem ninguém saber, alguma coisa que ela tem feito com frequência e ela faz sempre escondidinho assim e ninguém fica sabendo de nada. Mas ela sabe que aquilo é pecado, ela sabe que desagrada a Deus. Outras pessoas é alguma coisa que vê no celular. Fica lá, lá no celular, mexendo, vendo alguma coisa e sabe que não é legal para a idade dele aquilo, mas ele continua. Tem gente que é até viciada em celular. E aquilo ali tem o domínio. Ele tenta parar de fazer, mas ele não consegue. E é pecado. O pecado, ele tenta fazer isso com a gente. Ele tenta dominar, tenta nos controlar. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui só como exemplo, sobre a história de Caim. Certa vez, Caim ficou com muita raiva. Olha aqui, ele ficou com raiva porque a oferta dele não havia sido aceita. Porém, a oferta do seu irmão, sim, a oferta foi aceita. E então, Deus falou para Caim, falou: Caim, se você fizer o bem, a sua oferta não será aceita? Porém, se você não fizer, saiba que o pecado bate à porta. O pecado deseja te dominar, deseja te conquistar. Mas você, Caim, precisa ter o domínio sobre ele. Você precisa ter o domínio sobre o pecado.
A Bíblia diz lá no livro de Romanos o seguinte, lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos falar juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Isso inclui a mim e a você. E se você diz que você não tem pecado, a Bíblia diz que você está fazendo de Deus um mentiroso e que você está enganando-se a si mesmo, porque todos pecaram. O pecado causa muitas feridas. Assim como aquele povo hebreu era ferido por causa da escravidão, o pecado também causa muitas feridas ao nosso coração, causa feridas ao coração das pessoas que estão à nossa volta. Ele causa muito sofrimento também. Lá em João 8:34 diz assim: aqui na Bíblia, a verdadeira palavra de Deus, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Assim como o povo hebreu precisava de um libertador, alguém que o livrasse, que tirasse das algemas da escravidão de Faraó, todos nós precisávamos de um libertador também por causa do nosso pecado. E lá em João 8:36 diz assim: portanto, se o Filho, que é Jesus, os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Deus espera que você, criança, se arrependa dos seus pecados. Aqui na Bíblia, em Provérbios 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Porém, quem o confessa e o abandona encontra misericórdia. Deus espera que você abandone, que você confesse esse pecado que tem tentado ter o domínio sobre você e que você deixe esse pecado de lado, que você abandone. A palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça. Você, criança, pode hoje mesmo ser liberto desse pecado que tem tentado te dominar. Abaixe a sua cabeça agora, feche seus olhos. Ao longo da oração, eu vou fazer um períodozinho de silêncio. Nesse período, o que você vai fazer? Você vai pensar, refletir sobre aquilo que você tem feito com frequência, que você sabe que é pecado, ou aquela coisa que você tenta deixar de fazer e você não consegue, que você sabe que é pecado, e você vai confessar agora ao Senhor. É preciso nomear, pecado tem nome. Então você vai falar, até mesmo para você ter a consciência daquilo que você está pedindo perdão. Você vai falar para Deus esse seu pecado, vai confessar e nós vamos pedir que o Senhor nos perdoe, tá bom? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos que nós vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor mandou o libertador, que é Jesus, para nos purificar dos nossos pecados. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me perdoe desses pecados que eu vou te dizer agora. Por favor, Senhor, me ajude a abandonar esse pecado, me ajude a não cometer mais isso. Muito obrigada pelo seu perdão. Em nome de Jesus, amém.